Eclesiastes capítulo 8, deixa sua Bíblia bem aberta aí em Eclesiastes capítulo 8, são 15 versículos e nós iremos ler esses 15 versículos, mas antes vamos localizar, vamos situar o nosso coração, onde é que nós estamos? Nós estamos na terceira parte de Eclesiastes. Você sabe, você já ouviu várias vezes, que nós dividimos Eclesiastes em 4 sessões, onde um assunto vai complementando sobre o outro. Salomão inicia o seu estudo considerando que é dom de Deus desfrutar de cada dádiva, amém, queridos? Então ele nos ensina a desfrutar da vida como um dom de Deus. Salomão também nos aconselha a entendermos o plano abrangente de Deus e, por fim, aplicar. E quando isso acontece, nós nos livramos dos desânimos da vida. Então nós estamos na terceira parte, aplicando o plano abrangente de Deus. E nessa terceira sessão, nós temos aprendido em Eclesiastes que nós devemos avaliar cada situação que nós enfrentamos. Nós precisamos medir em balanças justas cada momento da vida que enfrentamos, porque aos olhos humanos, que são corrompidos, a percepção sempre será condenada, comprometida. Então, nem sempre a aflição é algo ruim. E por outro lado, nem sempre a abundância, a prosperidade é algo bom. Nesta de avaliar a vida de forma apropriada, à luz da palavra de Deus, nós passamos a perceber também que o homem tem que ser avaliado de uma forma correta. Porque nem tudo aquilo que parece ser justo é de fato justo. E nem tudo aquilo que parece ser ímpio é de fato algo mal. Então repare, nós estamos avaliando a situação exterior. Semana passada nós falávamos da análise interior do homem. E por fim, hoje nós vamos concluir, já que estamos falando na forma ideal do comportamento cristão diante desse mundo que está cheio de disparidades. Então, por fim, nós vamos concluir que é indispensável nós pensarmos também na relação daqueles que temem a Deus, daqueles que são o povo de Deus, na relação deles com aqueles que detêm os poderes políticos e sociais. Ou seja, o povo de Deus, os cristãos e as autoridades. Qual é a nossa relação com isso? E você vai ver que isso é muito importante ser analisado, amém? Então vamos começar do versículo 1 e vamos fazer uma paradinha no versículo 11. Vamos ler, queridos. Quem é como o sábio? Então, observe que Salomão falou sobre sabedoria nos versos anteriores e ele continua expondo a respeito da sabedoria. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Esse é o meu conselho: obedece às ordens do rei, pois fizestes esse juramento de lealdade
na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação, apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o bem, o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: o que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração hábil compreenderá melhor hora e a maneira certa de agir. Grave isso, sabedoria. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte. E evitar lutas e guerras, de evitar lutas e guerras, nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, né? Vimos muito no decorrer da história, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo, percebi que eram elogiadas. Isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal, né? Você olha Mao Tse Tung, por exemplo, venerado por um Estado chinês. Quantos são os professores, né, que usam camiseta de Che Guevara, por exemplo? E foram grandes genocidas que mataram gente para mais de metro. É isso que ele está falando, essa disparidade da vida, né? Como é que pode alguém... É igual outro dia eu passei aqui em Guarulhos e tinha um bar escrito El Patrón e a foto do como é que é o nome? Pablo Escobar. Como é que alguém coloca o nome de um estabelecimento de nome de Pablo Escobar? Esse cara matava criança. Então não é um absurdo isso, gente? É um tirano que as pessoas idolatram. Então é algo surreal de se pensar. Salomão tá bolado e ele está pensando sobre isso. Continue. Quando os crimes não recebem rapidamente o devido julgamento e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazerem o mal. Amém, queridos? Então vamos observar um pouco a questão primeiro da sabedoria. Porque lembra que na última semana nós concluímos que a verdadeira sabedoria não é aquela que flui dos homens. Lembram disso, queridos? Então, é aquela que advém do Evangelho de Cristo. Então, logo de início aqui, no seu primeiro verso desse capítulo, Salomão já conclui que o sábio terá uma postura diferente na sua interpretação dos acontecimentos. Então, Salomão está dizendo: olha, gente, vocês precisam usar a sabedoria nesse mundo real. No livro Filtro Solar, Emílio Garofalo vai dizer que
A sabedoria é o melhor amaciante e hidratante facial do mundo. É aquilo que transforma a sua postura, né? De uma postura infeliz para uma postura confiante. Então, o que muda não são os acontecimentos. Na aplicação da sabedoria, o que muda é você diante dos acontecimentos. Então, a sabedoria, segundo as Escrituras, é o conhecimento divino colocado em prática em todo momento da vida. Isso é sabedoria. É quando nós aplicamos aquilo que vem de Deus no nosso dia a dia. Isso é sabedoria. A palavra de Deus não é algo que é ministrado na igreja para ficar no âmbito da igreja. Quando eu digo âmbito da igreja aqui, eu digo no âmbito litúrgico, congregacional. Mas a palavra é a sabedoria de Deus que vem para revelar, para direcionar a nossa vida. Por isso nós falamos de cosmovisão. Por quê? Porque ela transforma a nossa visão diante do mundo. Amém? Então vamos lá. Já que vamos usar sabedoria, então nós precisamos falar de acordo com sabedoria a respeito das nossas relações com as autoridades. Nós vemos as pessoas reclamando muito a respeito das autoridades. As pessoas reclamam do prefeito, do governador, do presidente. Claro que na maioria das vezes as pessoas têm razão nisso. Mas o olhar do cristão precisa ser um olhar de sabedoria mediante isso. Né? Salomão vai dizer que na hora do sufoco, a tendência é das pessoas se precipitarem. Mas o sábio sabe aplicar esse conhecimento que vem do alto e não ser levado pelo desespero que a vida impõe. Amém, queridos? Então vamos lá. A relação entre os cristãos e as autoridades. Então ele começa a expor a nossa relação. Ele usa aqui o termo rei. A gente vai usar o termo autoridade, né? Poderíamos falar políticos. Mas eu quero falar, na verdade, de qualquer autoridade, de qualquer pessoa ou instituição que exerce poder sobre você. É interessante porque nem sempre é fácil lidar com autoridade. Concorda comigo, queridos? Não é muito fácil. Já percebeu como às vezes parece, né? Nós achamos que nós temos mais capacidade, mais inteligência, somos mais coerentes do que aqueles que exercem autoridade sobre nós. Por exemplo, o filho. Às vezes não parece que o filho tem mais inteligência, capacidade, ele sabe mais das coisas do que o próprio pai, porque ele quer determinar as coisas para o pai. Não é verdade isso? Já viu quantas vezes o seu filho, você se pega o seu filho teimando com você, como se ele tivesse mais visão de mundo do que você, não é verdade? Não parece isso? Principalmente os mais jovens agora, né? Já viu como a gente gosta de dar pitaco a respeito de política? Ah, deveria ser feito assim, 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 né? Como se o cara que estivesse lá fosse muito inferior a nós. Às vezes parece que você tem mais capacidade que o seu chefe. Você fala, eu que faço essa empresa aqui acontecer. Esse cara não sabe nada. Vamos pensar sobre isso. Sobre essa relação, nós e as autoridades. Não é algo fácil você se submeter a alguém que vai te governar. O ser humano tem um espírito de autonomia em si só. O pecado, a desobediência, aquela suposta sabedoria que o inimigo ofereceu para o homem, gerou o homem um espírito de independência, de liberdade. Mas isso acontece, irmãos, porque nem sempre nós temos a visão sábia, a visão da Bíblia a respeito de autoridade.
Nós compreendemos mal o que é autoridade. Quer ver como é que nós compreendemos mal? Irmão, se você tiver tudo direitinho, vamos supor, você está dirigindo na Marginal Tietê, ou em qualquer outra marginal, Pinheiros, ou sei lá, Radial Leste, Dutra. Você está com o documento do carro em dia, com a carteira em dia, você não ingeriu bebida alcoólica, está tudo bonitinho, você escovou o dente nesse dia, está maravilhoso. Aí você vê uma blitz da polícia, de noite escuro. Você já não dá uma tremida? Você não deve nada. Naquele dia você não matou ninguém, aquele dia está tudo certinho. Você vê a polícia e já fala, meu Deus, olha os homens aí, não é? Mesmo você não tendo feito nada de errado, você já apavora, né? Eu ligo para você na quinta-feira e falo assim, ô meu irmão Floresvaldo, vamos conversar, preciso conversar com você domingo na igreja, tá? Você já falou, meu Deus do céu, que pecado que eu fiz agora, Jesus? Será que, meu Deus, será que ele descobriu? Você às vezes não fez nada, mas você já fica desesperado, já você fala, meu Deus, tá amarrado, é hoje. É hoje que ele me põe de banco, aquele infeliz, desgraçado, eu sabia que ele tinha alguma coisa contra mim. Não ia acontecer nada, o pastor só ia te chamar para você fazer uma viagem com ele, para a Flórida. Mas você já desesperou já, não é? Então, isso acontece porque a nossa interpretação a respeito de autoridade ela é ruim, por causa daquela visão comprometida de independência. Irmão, Deus quando institui a autoridade, Ele não faz isso para nos privar da liberdade, mas pelo contrário, é para preservar a nossa liberdade. Então preste atenção, porque como não é fácil lidar com autoridades, então surge uma ameaça. Qual ameaça? A ameaça do anarquismo. Eu acho que todos aqui sabem basicamente um conceito, vamos falar aqui num termo popular, o que é anarquismo. Seria uma forma da sociedade se organizar sem que ninguém determinasse nenhum tipo de regra. Ou seja, uma sociedade livre, onde homens supostamente bons se respeitariam, se ajudariam, sem que precisasse de regras, de lideranças, de instituições. E claro, a gente sabe, sociológica, ideologicamente falando, que isso é uma ideia antibíblica, utópica também, no termo social. E ela é antibíblica, querido, porque a própria palavra de Deus vai dizer, Salomão disse, que no caso o rei foi instituído por Deus, e Paulo vai falar isso muito em Romanos 13, que toda autoridade foi instituída por Deus. Ou seja, então toda autoridade está lá porque Deus colocou essa autoridade lá. Posso ouvir um amém mais alto? Então, eu peço para você depois ler Romanos 13. Eu até deixei anotado aqui, eu queria ter mais tempo para ler com vocês, mas vai ficar um pouco carregado. Vocês podem ler Romanos 13? Ah, pastor, já li várias vezes Romanos 13. Lê de novo, lê com calma, lê devagar. Ali você vai aprender um pouco da sabedoria que vem de Deus para se comportar diante das autoridades. Então Paulo vai dizer, olha, toda autoridade foi constituída por Deus e nós temos que ser submissas a ela. Mas quando Paulo escreveu isso, queridos, Paulo não tinha lá um presidente da república que era crente. Paulo não tinha lá um governador, um rei que era temente a Deus. Pelo contrário, ele sabia claramente da conduta imoral, materialista, pagã e até sanguinária de cada um daqueles imperadores romanos, do qual ele se submetia. Então, pera lá. Paulo está dizendo que mesmo aquele cara
Paulo viveu na época de um dos homens mais sanguinários da história, de um não, talvez dois deles, que foi Calígula e Nero. Paulo está dizendo que esses dois caras eram autoridades e só estavam lá porque assim o Senhor quis. Então, para ele, para Paulo, não existe autoridade que esteja fora do alcance de Deus. Não, o Lula foi presidente do Brasil porque o diabo permitiu. O diabo quis. Não, que Lula o que, pastor? Filho do diabo é o Bolsonaro. Não, querido, ambos, Dilma, Bolsonaro, Lula, estão lá porque eles estão no alcance de Deus e assim o Senhor quis. Toda autoridade é constituída por Deus. Amém, queridos? Então, preste atenção, porque aqui a gente começa a aplicar a sabedoria divina. Então, a respeito disso, duas coisas têm que ser muito claras na vida do cristão. Nós precisamos ter dois assuntos, dois princípios muito bem definidos em nós. O primeiro deles: diante da corrupção cada vez mais intensa no meio dos homens, isso é uma verdade, não é verdade, gente? Parece que cada vez mais a coisa vai ficando pior, não é? Vai ficando mais fácil de viver ou mais difícil? Por exemplo, você acha que essa semana você vai ter notícia? Gente, a gasolina vai ficar R$2 mais barato. Vai não. Vai aumentar mais 2. Já é pra gente não andar de carro. É Deus, pra gente emagrecer. Tô brincando. Vai ficando mais difícil. Outro dia eu fui no mercado, falei, eu vou comprar uma alface aí pra dieta. R$5 o alface, irmãos. Por isso que eu não faço dieta. Preço de alface? Alface é 50 centavos, né? Mas vai ficando difícil, né? Pega essas empresas que defendem a humanidade, tudo mentira, são tudo gananciosos. Por exemplo, o preço da carne vai subir essa semana. Hoje eu vou dar notícia só ruim para vocês, tá, pessoal? Por que vocês acham que a carne vai subir agora? Porque tem desabastecimento nos Estados Unidos de carne, ou seja, os americanos estão consumindo mais carne, e a produção americana não dá conta de suprir o mercado. E aonde é o país que mais vende carne? Brasil. Então, os empresários brasileiros, eles preferem vender o quilo da carne em dólar, porque ganha mais do que vender para você. Nossa, aquela empresa que falava que defendia os valores humanos, ela não é capaz de se compadecer nem do seu compatriota, porque é mentira. O nome daquilo chama-se vamos ganhar mais, vamos lucrar mais, é o mercado. Diante de tudo isso, você fala, nossa, pastor, está cada vez mais difícil. E é verdade. E não é uma coisa só de vocês, não. Porque às vezes a gente acha que é coisa só de brasileiro. Querido, se você for morar em Portugal, vai ser a mesma coisa. Não está fácil lá, não. Esses dias eu vi um meme dos europeus reclamando do preço da gasolina. Então está do mesmo jeito. Então, diante dessa corrupção, desse individualismo, deste humanismo cada vez mais decaído, Deus é misericordioso. E até na queda do homem, Ele intervém com a sua misericórdia, porque mesmo entregando os homens aos seus pecados, Ele continua guiando os homens, porque se os homens se guiarem sem a misericórdia de Deus, eles vão se explodir. Então o que Ele faz? Ele estabelece autoridades para que os homens possam viver minimamente de forma equilibrada. Deu para entender, queridos? Esse é o primeiro conceito. As autoridades estão aí porque Deus constituiu. Porque se nós fôssemos entregues a uma ideia utópica de anarquismo, acabou, irmãos. A desordem estaria estabelecida.
Então você precisa de regra. Você precisa saber que às vezes o farol fecha, você tem que parar. Porque se for por você, você nunca vai parar. Você já tentou atravessar num lugar que tem farol? Você consegue. Acorda? Você tá vendo já? Daqui a pouco você baba aí. Fala. Você não consegue atravessar quando fala? Fechou. Você atravessa. Tenta atravessar aqui em São Paulo, no Brasil, na onde não tiver farol. A hora que você põe o pezinho lá, passa. Fica assim, fica toquinho só do pé. Porque é assim que o homem é. Não, eu vou passar primeiro. Então você precisa de regra para que minimamente haja justiça. E Deus, em sua misericórdia, instituiu isso. Por outro lado, essa é a parte 1. Mas por outro lado, o próprio Deus também, que estabeleceu estas autoridades para os homens terem uma vida minimamente equilibrada, Ele também faz com que esses governos sejam imperfeitos. Por quê? Porque são governos humanos. Então você vê que há corrupção por todo lado. Os governos não são perfeitos. O governo do Bolsonaro é perfeito, gente? Tem crente que acha que é, mas não é. Do Lula era? Também não era. E do Collor? A gente vai voltar aqui até quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, você vai ver que não há nada perfeito. E é justamente Deus que permite essa imperfeição, para que assim os homens consigam identificar e esperar por tempos escatológicos e futuros, onde através de Cristo haverá um governo plenamente justo. Amém? Então são duas realidades que precisam estar muito claras na sua cabeça. Se você é um crente que acha que haverá algum tipo de governo, de ideologia, de sistema político que irá estabelecer um governo de paz, justiça, equidade generalizada, que não é o de Cristo, você está se enganando como ímpio, como pagão. Mas se você também é um crente que acha que nenhuma autoridade deve ser obedecida, porque só Cristo que governará com justiça, você está ignorando o fato que Deus colocou as autoridades aí para cumprir esses dois papéis. Primeiro, para que haja o mínimo possível de justiça, mas para que através das suas imperfeições também os homens descubram que apenas Cristo, Isaías vai falar sobre isso, que Cristo pode governar com plena justiça. Logo, tendo isso muito claro em nós não nos enganamos com, por exemplo, o tão sonhado e prometido paraíso na terra que Marx e Engels profetizaram. Não, isso não é verdade. Esse progressismo que está prometendo mais amor agora, esse progressismo que está prometendo igualdade, isso é mentira. Não existe. Não existe no governo do homem justiça plena. Por quê? Porque toda autoridade humana, ela é limitada pelo seu pecado. Amém, queridos? E como o cristão deve se portar mediante a isso? Então vamos colocar cristãos e autoridades. Gente, a gente acabou de falar agora há pouco aqui que nós somos chamados a viver na prudência, a viver em sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Presta atenção. Há uma única coisa, há uma única forma da qual nós devemos lutar contra algum tipo de autoridade. Eita, pastor. Que forma é e que coisa é? Pensa comigo, se toda autoridade é dada por Deus, então essa autoridade ela deve ser julgada à luz das Escrituras.
mesmo que essa ideia não tenha valor nenhum para o ímpio. Eu estou falando aqui para os cristãos. Por isso aqui o contraponto é cristãos e autoridade. Se você ler Atos capítulo 5, você vai ver que foi exatamente isso que os apóstolos fizeram diante das autoridades judaicas. Se você estudar um pouco da reforma protestante, você vai ver que foi isso que Lutero, que Calvino e muitos outros fizeram diante das autoridades papais de sua época. Que luta é essa então, pastor? O crente tem que pegar em arma? Não. O crente não vai pegar em arma, pastor? Não, não vai. O crente vai fazer protestos? Não, também não vai. Protestos com violência? Menos ainda. Então nós vamos usar de algum tipo de vingança, de alguma estratégia de revolução? Não. Vamos responder o mal com o mal? Não também. Nós precisamos usar o exemplo de Cristo como luta, porque Ele é o exemplo de sabedoria suprema. Agora vamos usar o exemplo de Cristo. Cristo tinha autoridade sobre Ele? Sim ou não? Tirando a autoridade de Deus, Cristo tinha autoridade sobre Ele? Sim ou não? Vocês não leem Bíblia não? Responda, Cristo tinha autoridade sobre Ele? Sim ou não? Quando a mãe dele foi lá pegar ele pelo braço, levou para casa e falou: filho, vamos embora. Ele foi? Claro que foi, irmão. Você não lê a Bíblia, não? Foi. Ele era criança, ele obedecia pai e mãe. A Bíblia não diz que ele cumpriu todos os mandamentos? Obedecer pai e mãe é um mandamento, não é? Ele cumpriu esse. Cristo pagava imposto? Tem gente que não lê a Bíblia nesse lugar aqui, meu Deus do céu. A irmã falou: não. Claro que pagou, irmão. Ele mandou pagar. Não mandou? Vai lá, Pedro, paga para mim. Vai lá na lotérica lá. É que eu estou sem grana aqui. Pega na boca do peixe. Ele tinha dinheiro para pagar o imposto. Pagava. Paga o imposto. Dai a César o que é de César. Vamos separar as coisas aí. Aliás, diante de Pilatos, diante de Herodes, Jesus não agiu desrespeitosamente com eles. Ele foi cordial. Ele se submeteu. Tanto é que quando chegaram com espada, com um monte de coisa, ele falou: para que esse monte de espada aí? O que vocês estão achando? Eu vou obedecer. Não precisa agredir, não. Para com isso. Eu vou. Vocês querem que eu vou preso? Eu vou preso. Então Cristo se submeteu à autoridade dos seus pais, a autoridades políticas. Só que eu te faço uma pergunta: ele tinha maior autoridade do que eles? Sim. Mesmo assim ele se submeteu. Olha que exemplo que Cristo está nos dando. Cristo está nos dando o exemplo que ele experimentou a frustração de viver no mundo onde as autoridades são abusivas e incompetentes. Ele se submeteu a essa condição. Então Cristo claramente é o exemplo para o seu povo de que a maior revolução que existe é viver debaixo da orientação da santa e reta justiça de Deus, mesmo que isso resulte em perseguição pelo mundo. No seu sermão pelo monte ele vai dizer: bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Amém? Olha o que Pedro tem a nos dizer sobre isso. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Diz assim: todavia, ainda que venhais sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração.
estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados com as suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, Pedro, ele foi aqui muito cirúrgico em seu posicionamento, porque ele vai dizer: olha, os cristãos precisam ser cristãos, e Cristo foi o maior exemplo de humildade, de bondade, de justiça que a terra já ouviu falar, e os cristãos precisam copiar ele. Mas não pense que quando você assim o fizer, você será elogiado pelo mundo. Não pense que quando você o fizer isso, as pessoas vão dizer: nossa, que legal, como ele está sendo justo, bom. Não, porque o pecado que há no homem irá se contrapor a esta atitude, mesmo que ela seja uma atitude de bondade. E a questão é, Cristo está dizendo: você se submeterá a isso sem negar o fato de ser um crente, de ser alguém que vive em justiça? Ou você vai se cansar disso e vai dizer: não, deixa eu fazer justiça pelas minhas próprias mãos? Porque se assim você fizer, se você fizer justiça com as suas mãos, você está ignorando o fato que quem vai fazer justiça no futuro é Cristo. E a Bíblia diz claramente que sim, Deus irá punir todo o pecado e toda a injustiça que há na terra. Você crê nisso, gente? Vocês nem amém diz? Crê? Então não é você quem faz isso. Você aceita a ideia de ser perseguido pelo mundo por viver na sã justiça? Irmão, você não precisa ir muito longe. Essa semana, sexta-feira, quinta-feira, eu estava fazendo uma corrida. Para quem não sabe, eu também, além de muitos outros trabalhos, eu ainda faço corridas como aplicativo para levantar ainda mais condição financeira para pagar as contas, né? E eu peguei uma pessoa, um rapaz, e ele saiu de uma casa assim bem bonita, lá no Genópolis, para levar lá em Franco da Rocha. Eu não sou muito de conversar, eu sou até um pouco antissocial a esse respeito. Difícil conversar com alguém que eu não conheço. Eu admiro muito quem tem essa capacidade, mas eu não consigo muito. Converso mais com quem é de foro íntimo. Mas às vezes a pessoa começa a falar e você vai respondendo, né? Aí você vai só salpicando ali as reações, né? E o cara falador. Aí o cara: você conhece essa casa? Eu falei: não conheço não. É uma balada. Eu falei: legal. A balada é gay. Eu falei: legal. E aí ele falando, e o cara começou a contar a história dele. Interessante até a história dele. O cara, 54 anos, casado, 4 filhas, líder de célula de igreja, teve uma experiência homossexual na infância e nunca mais conseguiu se libertar daquilo. E ele falou que foi uma relação não consensual de um adulto com ele, enfim. Aquilo se tornou um pecado do qual ele mesmo intitulou pecado, do qual ele não conseguia vencer. Por isso ele não lutou mais contra aquilo, se entregou àquilo, e aí falou que virou
uma reviravolta na vida dele, enfim. Resumindo, ele contou para mim que não tinha relação mais nem com a família dele, nem com os filhos, mas nem com ninguém. Mas que agora, supostamente, ele estava feliz. E aí eu percebi que em determinado momento ele começou a ter algum tipo de comportamento de assédio. E eu já cortei logo, e ele ficou até meio assustado, e ele começou a falar do trabalho dele. E aí foi aí que a conversa ficou interessante. Porque depois eu fui pesquisar e eu comecei a ver que isso está acontecendo, só que ninguém fala sobre isso. E ele é gerente de uma empresa de agrotóxico aqui em São Paulo. E ele falou para mim, a empresa que eu trabalho contratou 60 pessoas essa semana e tal. E aí ele falou de cotas. Quando ele falou de cotas, eu falei, como é que funciona esse negócio de cotas? Sem dando uma de João sem braço. Ele falou, então, das 60 vagas, ele falou que a empresa é americana, e a empresa é muito engajada nos assuntos progressistas, como quase todas são. Se você passa no Carrefour, você vê lá, todos precisam de respeito. Como é que é o nome dessa linguagem? Linguagem neutra, né? E é uma linguagem que não é científica, é uma linguagem política. Ela não está aí para cumprir um papel de fato, de aprendizado, de avanço intelectual na vida das pessoas. Está aí para poder cumprir uma agenda política. E para se cumprir uma agenda política é necessário você tornar as pessoas ainda mais ignorantes. E ele falou, eu falei, como é que funciona esse negócio de cota aí? Ele falou, então, das 60 vagas, a gente contratou 20 negros e deficientes, 20 gays, e ele falou, e as outras 20 vagas ficou pro resto. Eu falei, mas o certo não eram vocês usarem como parâmetro a competência profissional de cada pessoa? Ele falou, não, o correto é a gente engajar a sociedade no que a gente pensa. E aí está acontecendo algo que você não sabe, irmão. Mas é uma espécie de higienização social. Até comentava isso com o Pedro. Você sabe o que é higienização social? Nunca te ensinaram, né? Tá bom, que eu te ensino, irmão. Higienização social ou higienização ética, ética não, étnica, é quando alguém que detém o poder, estamos falando de poder hoje, tá? Alguém que detém o poder diz assim, nós queremos que todo mundo que está aqui debaixo do nosso governo pense assim. Então ela arruma, digamos que, ferramentas, instrumentos de coerção para doutrinar as pessoas no seu regime. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da reforma, da revolução cultural na China. Então o governo chinês, por exemplo, isso tem 40 anos atrás, 50, matava pessoas simplesmente porque o cara ouvia, por exemplo, Beethoven. Não, esse cara tem comportamentos burguês, envergonha ele, mata ele. E faz isso com a família inteira. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do bairro de Higienópolis, em São Paulo. O que é o bairro de Higienópolis? Era um bairro que não se aceitava operário. Então o operário não pode morar aqui. Aqui vai ser um bairro etnicamente de judeu, de gente branca, de gente rica. Então, esse governo ele tem acontecido. É um governo cafajeste, da pior espécie, que é o que Hitler fez. Não, criança que nascer com a cabeça grande tem que morrer. Negro tem que morrer. Pardo tem que morrer. Qual é o tamanho dessa criança? 60 centímetros, 50 centímetros. Deixa. É miudinha, 40. Então mata porque não serve. E é isso que tem acontecido hoje. Você é gay? Você fica com a melhor vaga. Nós trabalhamos à noite. Você não vê gay pobre, só vê gay rico. As pessoas que têm os maiores cargos hoje são pessoas que se adaptam ao sistema, à ideologia
progressista. E se você não aderir, você vai sofrer. É hétero, é conservador, é crente, beleza. Fica com as 20 vagas aí. Daqui a pouco tem 10, daqui a pouco não tem nenhuma. Com isso, você doutrina as pessoas. Para o cara falar, então tá bom, é normal, porque ele quer comer. Ele tem fome. Falei, então tá bom, então vamos lá. Deixa para lá, deixa esse assunto de lado. Vou perder o meu emprego porque eu vou colocar um versículo no Instagram? Não preciso pôr versículo. Então ele é forçado a ser doutrinado. Te faço uma pergunta. Quando isso que está acontecendo no mundo bater na sua porta com força, porque já tem acontecido em alguns lugares. Por exemplo, eu mandei um devocional para você, tem gente que nem ouviu nem respondeu. Você está agindo como se fosse algo normal, mas 100 milhões de crentes hoje não podem ler a Bíblia no mundo, com endosso do Facebook e do Google. Eu não falei 10 crentes, falei 100 milhões. Quando isso acontecer comigo e com você, apesar aqui no Brasil, que todo mundo pode ter 100 Bíblias e ter Bíblia à vontade no celular, as pessoas também não leem, né, irmãos? Você vê como a gente maltrata a nossa liberdade. Provavelmente você passou a semana inteira hoje, você não leu um versículo. Interessante isso, irmão, sabe por quê? Porque isso está muito claro. Aquele que quiser ser cristão, ele não vai ser perseguido porque, ele é politicamente correto. Irmão, seja sincero para mim. Quantas igrejas você viu no Brasil pregando sobre violência? E agora aqui eu não estou nem falando de erro teológico não, porque erro teológico a maioria prega com erro. A maioria está falando besteira sobre a Bíblia. Mas isso a gente não pode ignorar. Eu nunca vi uma igreja pregando violência contra negro, contra gay. Não, mas fala que é pecado. É claro que é pecado. A Bíblia fala que é pecado, você quer que não fale? Quer mudar a Bíblia? Não, mas é porque eu não quero que fale que é pecado, mas ninguém quer. Eu no meu pecado não quero que você me confronte no meu pecado. A gente é assim. Mas nós temos que ser confrontados. E aí, cara? Por que então que a igreja é tão perseguida? Irmão, porque o problema da igreja é quando ela tenta seguir Cristo. E se o mestre foi crucificado, vão tentar crucificar também os seus discípulos. Você está seguindo alguém que é odiado pelo mundo. Cristo não seria convidado para ir no programa da Fátima. Cristo não seria convidado para sair na capa da revista Time. Não faria um documentário a respeito dele. Cristo é odiado por uma humanidade decaída. Ele é o Salvador do seu povo. Só deles, do seu povo. Eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Porque às vezes nós agimos como alguém que está no banco do lado do motorista. Isso acontece com quem dirige geralmente. Já aconteceu de você estar dirigindo e ter uma pessoa do seu lado que fica dando palpite? Vai trocar de marcha não? Você fica muito com o pé na embreagem. Vira à direita, vira à esquerda. Nossa, troca a marcha devagar. Não dá uma agonia isso? Irmão, se eu tiver com muito sono dirigindo, quer ver eu acordar? Coloca eu do lado. Teve uma vez que eu fiquei sem dirigir assim, sem dormir assim, umas 30, 40 horas. Tinha que dirigir, morrendo de sono. Aí eu falei pro outro assim, vai dirigindo que eu vou dormir um pouco aqui. Acordei na hora, irmão. Quando ele deu a primeira arrancada, eu falei, vixe, passou o sono, não consegui dormir.
E eu ia fiscalizando ali todo o movimento. Até que eu voltei a dirigir o carro. E fiquei com sono de novo. Às vezes a gente anda meio assim. Porque eu comecei a contar umas coisas que está acontecendo no mundo para espantar você, mas eu não deveria estar te espantando, por quê? Porque isso está acontecendo. E você sabe de tudo que eu estou dizendo. Só que às vezes a gente age como se a gente estivesse do lado e Deus estivesse dirigindo. E a gente começa a falar com Deus como se Ele não soubesse o que Ele estivesse fazendo. Como se Ele não tivesse o controle sobre tudo isso aí. Não traz indignação para você, pastor? Claro que traz. Imagine um cara que tem um excelente currículo, é um excelente trabalhador, é um cara justo na sua profissão, mas ele não é contratado simplesmente porque ele não é nem negro nem gay. Isso é injusto. Ou poderia ser o contrário, ele não é contratado porque ele é negro, por exemplo, porque já aconteceu muitas vezes no decorrer da história. Isso também é injusto. Ou porque ele não fosse contratado porque ele fosse gay. Isso também seria injusto. Porque a menos que você não tenha uma boate que ofereça sexo, você não está contratando alguém por sua opção sexual. Simples assim. Eu não estou falando de pecado que não é pecado, estou falando de justiça social. Está dando para entender, querido? Tão simples. Então tudo parece muito injusto. E Deus? Não faz nada? Vamos dar um palpite para Deus aí, ó Deus. As pessoas estão tentando estabelecer justiça aí, mas está piorando cada vez mais. Então, irmãos, aí a gente começa a orar e se perguntar por que Deus não acaba logo com isso? Por que Deus permite tanto corrupto? Não é verdade? Estava analisando esses dias um vereador aqui de Guarulhos, que eu sei onde ele mora, conheço ele, quer dizer, vejo ele. Antes de ser vereador, ele tinha um Uno. Ganhou para vereador, é crente ainda, o infeliz. Essa semana ele apareceu com a Ranger novinha. Deve custar uns 200 pau. Eu olhei e falei, dá certo ser político, hein? Do Uno para Ranger. Infeliz comprou da mesma cor ainda, vinho. Representa o sangue do cordeiro, né? Você olha aquilo e fala, oh Deus, o senhor podia mandar um furacão lá na onde eles ficam, né? Mas por que Deus não acaba logo com os corruptos? Irmãos, viver em sabedoria é andar por fé, é andar na esperança, é andar naquilo que Deus diz a respeito da realidade. Se você continuar a leitura de Eclesiastes, continue comigo, versículo 11 agora, onde a gente parou, porque diz assim, versículo 12: uma pessoa pecadora e iníqua pode ter a vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi com certeza que tudo vai melhor para aqueles que temem a Deus, para todos aqueles que amam e reverenciam a Ele. Entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há um absurdo sobre a face da terra: justos são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com dignidade devido aos homens de bem. Então Salomão vai dizer assim, então parece que o perverso está dando certo, enquanto o justo está se lascando. Mas ele vai dizer, mas a verdade é que a boa vida é do justo, daquele que teme a Deus. A do outro não, ela é temporária, ela passa como sombra. Irmãos, esse mundo é enganoso, e nós vemos ele de forma limitada, porque a nossa perspectiva, ela é finita, ela é uma perspectiva de uma criatura.
Se Deus não está fazendo nada, se Deus está permitindo tudo isso que está acontecendo, injustiça social, racismo, opressão por tudo quanto é lado, desigualdade, grupos que defendem a minoria, mas na verdade estabelecem a divisão. Se tudo isso está acontecendo é porque Deus, em sua misericórdia, não está dando ainda, imediatamente, a devida punição que o pecado merece. E por que Ele está fazendo isso? Isso é por paciência e não por displicência. Não é porque Deus deixou o homem de lado, ou porque Ele se esqueceu, ou porque Ele está equivocado em alguma das suas ações. Ele está fazendo isso por misericórdia. Porque a verdade, irmãos, é que se Deus passasse uma peneira para ficar só com os justos, não sobraria ninguém, nem você, que se acha tão bom e não é. Concorda com isso, queridos? Amém? Então, quando a gente olha para isso, nós precisamos olhar adiante e lembrar que um dia sim, Deus irá punir o pecado. Eu peço que você, mais uma lição de casa, além de ler Romanos 13, lê também Salmo 73. Um dos salmos mais lindos da Bíblia. Tinha um camarada que chamava Asaf. Você tem que ler esse salmo. Asaf começou a olhar e falar assim: o cara que é justo só se dá mal, e o cara que é ímpio está lá prosperando. E ele começou a ficar tão indignado, que isso começou a o deprimi-lo, até que ele entrou no santuário de Deus. E aí ele começou a entender o fim desse homem mau. E quando ele começou a entender o fim, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a louvar o Senhor Deus e começou a dizer: a quem tenho eu no céu e na terra além de ti? E não há na terra alguém que eu deseja mais que a ti. E ele vai dizer: os meus dias estão em suas mãos. Então, a percepção de Asaf é muito parecida com a percepção de Salomão, com a percepção de Paulo. Olhe para mim, você tem dias maus, você tem dias angustiantes de injustiça, onde parece que o governo, seu patrão, seu pai, seu marido, sei lá, alguém que exerce autoridade sobre você, sua esposa, seu chefe, seu amigo, parece que esta pessoa, com o comportamento autoritário dela, parece tirar o seu sono, tirar a sua paz. A melhor forma de tranquilizar o seu coração diante do mundo de perversos é entrar no santuário. É isso aqui, ó: comunhão, adoração, compreensão. São 3 fatos. Ele entra no templo, ele compreende o final e ele adora. Entrar no templo é a comunhão da igreja. Compreensão é entender que um dia Deus colocará o fim no sofrimento. Isso gera em nós adoração. É isso que Salomão está dizendo. Essa é a sabedoria que nós precisamos para lidar com a questão da perversidade sobre aqueles que governam sobre nós. E essa percepção é adquirida no corpo de Cristo, diariamente, cotidianamente, aos poucos, semanalmente. Se você se entregar à visão do mundo, você vai querer começar a fazer justiça. Só que é um injusto fazendo justiça. Esse é o problema. Esse é o problema de cada um dos programas do homem hoje. Sabe essas pessoas que ficam levantando bandeira de justiça social? O problema é que não dá certo é porque elas não são justas. Só um pode fazer justiça. Por isso ele foi chamado de o justo, o santo. E é na sabedoria dele que nós somos chamados para viver. Então qual é a conclusão que a gente tira? São 3. Leia o versículo 15. Portanto, aconselho
Olha só o que ele vai dizer: aconselho que desfrute o melhor. Irmão, Salomão só contou, parece que tragédia, né? Mas olha o conselho final que ele dá: conselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar. Porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e se alegrar. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol. Quais são as 3 conclusões e os 3 conselhos que eu te dou então nessa manhã? Primeiro deles: não pare de funcionar. Como é que é, pastor? Isso, não pare de funcionar. Porque às vezes as injustiças são tão grandes, irmãos. A gente fica tão decepcionado com as autoridades, com aqueles que exercem domínio. E essa amargura, ela entra com força no nosso coração. A gente fica desiludido, né? Você não fica desiludido às vezes com o seu trabalho? Você fica chateado. E isso entra com tanta força que nos leva a engavetar as missões que o Senhor nos deu. E o problema de engavetar as missões que o Senhor nos deu é que a gente passa a viver como se não houvesse um desfecho final nessa trama toda. É como se tudo que estamos vivendo fosse a única coisa que tivéssemos para viver. E não. Cristo dará um desfecho final para a humanidade. Olhem para mim. Cristo sabia que ele seria crucificado? Há muito tempo, não sabia? Por que ele não viveu amargurado então? Ele não ia ser crucificado? Mas não. Na última ceia, mesmo conhecendo o desfecho acerca do seu destino, Jesus não se limitou na comunhão com seus discípulos, nos ensinando que a esperança para a eternidade deve nos motivar para o momento presente. Ele ia morrer no outro dia, mas ele estava lá lavando o pé. Ele ia morrer no outro dia, mas ele estava lá: você me dá um pedaço de pão aí, filho? Eu começou a me dar mais um aí. Você quer mais vinho? Quer mais? Toca a música aí! Vamos adorar. Depois ele saiu, foi orar lá sozinho no monte, chorou a beça. Mas a sua missão de servir não parou. Ele sabia que Deus tinha um desfecho final, e ele confiava nessa esperança. Irmão, não pare de comer, não pare de beber, não pare de trabalhar, não pare de servir, não pare de sorrir, não pare de fazer tudo o que o Senhor mandou você fazer para a glória dele. Mesmo que o mundo seja injusto, mesmo que as autoridades sejam perversas, você está confiante na esperança de um Deus que está dirigindo tudo e tem um desfecho glorioso. Amém, queridos? Não pare de funcionar. Segundo conselho: treine o seu coração. É justamente nos exercícios daqueles ofícios que o Senhor nos deu que o nosso coração se conforta, se anima e se fortalece. Outro dia uma irmã estava dizendo aqui na igreja: pastor Machado, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, no meu casamento, na minha saúde, e ela me disse assim: pastor, sabe o que eu fiz? Eu comecei a servir na igreja. E eu comecei a servir no ministério infantil com as pessoas. E ela disse assim para mim: o que me confortava era aquilo que eu fazia. Salomão está dizendo isso. Você desfrutar das oportunidades que Deus está te dando é o que confortará o seu coração. Treine seu coração para isso. Quando houver injustiça,
Quando houver momentos difíceis, lembra daquilo que Jesus disse: é melhor dar do que receber. E eu vi essa semana algo que tocou muito meu coração. É por isso que a Bíblia faz uma comparação sobre a árvore. A árvore é uma das criações que mais compreende isso da natureza, esse princípio bíblico. A árvore não come o seu fruto, o fruto dela é para outra pessoa. Outra pessoa não, para outra natureza. É para um animal, para um homem. Mas ela continua gerando fruto. E quanto mais ela dá fruto, mais ela consegue produzir frutos. Treine seu coração para isso. Às vezes o inimigo da sua alma, às vezes o mundo vai oprimir o seu coração com tanta injustiça e falar para você: engaveta o seu chamado, o seu ministério. E chamado e ministério aqui está englobado em todas as coisas, porque ser pai, ser mãe, ser funcionário, ser empregado, ser profissional é um chamado, é ministerial. Mas lembre-se que quando você está naquele exercício, você está fortalecendo, confortando, treinando o seu coração para suportar e aguentar os planos do Senhor. Amém, queridos? E por último, não pare a sua vida, treine o seu coração. Salomão vai dizer: ande em alegria. Olha o que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo novamente: alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve o Senhor voltará. Irmão, é Jesus quem está voltando. Então, todas essas coisas estão acontecendo para Ele voltar. Se Ele vai voltar, a melhor coisa que temos que fazer é nos alegrar. Digo de novo: nos alegrar. Por isso esse livro é o quê? É a celebração da alegria. Porque mediante toda essa realidade tão hostil, mediante governantes corruptos, mediante ideologias injustas, mediante homens perversos, Salomão nos apresenta a realidade que ainda existe algo a ser aproveitado, a ser desfrutado. E essa é a alegria no Senhor. É agora que nós devemos ser como crianças. Por que como criança? Porque a criança não é aquele adulto chato que está sentado do lado do banco dizendo: vira à direita, vira à esquerda, vai devagar, vai rápido, acelera menos, acelera mais. Não, a criança confia no pai que está dirigindo. Ela olha para a janela, ela imagina, ela fantasia, ela desfruta a paisagem. Ela dorme na cadeirinha, porque ela sabe que ela tem o melhor motorista, que é o pai. Esse é o exemplo que eu te dou nessa manhã. Desfrute da confiança do Pai. Olhe a paisagem da janela. Imagine, fantasie, desfrute. Durma na cadeirinha. Você tem o melhor Pai, que é Deus, que está guiando a sua vida. Alegrai-vos no Senhor. Ei, novamente vos afirmo: alegrai-vos no Senhor. Amém. E assim que Salomão conclui a sua percepção a respeito desses governantes, destas autoridades tão injustas. Se alegre, porque há um Deus que está sobre elas. Está usando essas autoridades para cumprir os seus propósitos. E os propósitos deles são maiores que os nossos. E eles vão se cumprir em nossas vidas. Deita na cadeirinha, dorme, confie no Senhor. Não, mesmo que você seja perseguido por ser justo, você será feliz nessa condição. Essa é a promessa. Você não precisa moldar segundo o mundo. Tudo que você precisa é seguir a Cristo. Um Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou. E essa é a nossa promessa. O mundo não pode nos matar. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Não tenha medo de nada. Não tenha medo do perigo noturno. Não tenha medo de nada. Nunca me esqueço quando eu li no livro Torturados por Amor a Cristo, nos países da cortina de ferro da União Soviética, do Partido Comunista, o exército
soviético invade uma igreja, não me lembro onde era, se era na antiga Iugoslávia, e eles fizeram uma coroa de ferro para poder torturar aqueles que eram cristãos, porque o governo comunista exigia que as pessoas fossem ateístas. E uma mãe e um filho estavam presentes numa das congregações, e os soldados colocaram aquela coroa na cabeça da criança e começou a falar para a mãe: nega Jesus, senão a gente vai colocar ainda mais forte. Nega Jesus. E a criança olhou para a mãe e falou: mãe, não negue Jesus, porque no lugar dessa coroa que me machuca, Jesus colocará uma coroa de ouro. Esse é o exemplo de uma criança, irmãos. Isso é um fato real, não é uma historinha para boi dormir que eu estou inventando para vocês. Não importa qual é a opressão que o mundo imponha sobre você, há uma herança em Cristo Jesus, e ela deve te confortar. Não viva oprimido e deprimido. Não, nosso chamado não é para nos alegrarmos apenas na eternidade. Nosso chamado é para nos alegrarmos agora, porque a promessa de Deus não começará a se cumprir em nossas vidas, ela já está se cumprindo em nossas vidas. Você crê nisso em nome de Jesus? Quantos crentes digam graças a Deus?